Muito bem, ciência política no ar e vamos direto a um assunto de grande repercussão. Trazer detalhes, atualizações para você. As joias de Michele. O governo Bolsonaro se esforçou para ficar com as joias avaliadas em mais de 16 milhões de reais, dadas de presente pelo governo da Arábia Saudita à então primeira-dama Michele Bolsonaro. Na tela, você confere as imagens das joias. Foram pelo menos 8 tentativas de liberar a mercadoria apreendida pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A gente trouxe uma cartela com a linha do tempo para você entender toda essa história até o dia de hoje. Vamos conferir então? Bom, no dia 21 de outubro de 2021, começa a saga. O então assessor do Ministério das Minas e Energia, André dos Santos Soeiro, ele passa pela saída nada a declarar da alfândega no aeroporto de Guarulhos. Ele estava voltando de uma viagem ao Oriente Médio. Preencheu lá o formulário, nada a declarar e foi. Os titulares da Receita Federal pediram para conferir a bagagem e apreenderam o conjunto de colar, anel, relógio e um par de brincos de diamantes na mochila do assessor do então ministro Bento Albuquerque das Minas e Energia, essa imagem que você viu. No dia 21 de outubro, ao saber que as joias tinham sido apreendidas, no mesmo dia da chegada, o ministro Bento Albuquerque tenta liberar os itens pessoalmente, indo até o aeroporto de Guarulhos. Foi a carteirada do ministro que não deu certo. Pouco mais de uma semana depois, dia 29 de outubro de 21, apareceu um ofício presidencial. Um chefe adjunto de documentação histórica, Marcelo da Silva Vieira, solicitou encaminhamento das joias ao chefe de gabinete do Ministério das Minas e Energia. Mais uma vez, foi negado pela Receita. Já no dia 3 de novembro de 21, apareceu mais um ministério. Depois das Minas e Energia, o Itamaraty, que pediu para que a Receita Federal tomasse, abre aspas, providências necessárias para a liberação dos bens retidos, fecha aspas. No mesmo dia 11 de novembro, nova pressão do ministro Albuquerque. Um ofício do gabinete do ministro das Minas e Energia pediu, abre aspas, a liberação e decorrente destinação legal adequada de presentes retidos por este órgão, um ofício à Receita Federal. No dia 26 de dezembro de 22, a gente tem um pulo de mais de um ano, já ali na reta final do governo Bolsonaro. O gabinete entrou em campo. O gabinete do então presidente Bolsonaro cobrou a devolução das joias por meio de um ofício à Receita, assinada pelo ajudante de ordens do ex-presidente, o tenente-coronel Mauro Cid. Tem mais um passo, uma 7ª tentativa. Dessa vez, foi o chefe da Receita, Júlio César Vieira Gomes, que ordenou que o superintendente em São Paulo liberasse as joias. Abre aspas, solicito atender, fecha aspas. No entanto, o superintendente em São Paulo não liberou e o chefe da Receita ganhou um cargo em Paris. No dia 29 de dezembro de 22 foi a última tentativa. Um emissário da ajudância de ordens da presidência, o sargento da Marinha, Júlio Moreira da Silva, vai até o aeroporto de Guarulhos em um avião da Força Aérea Brasileira para atender demandas do presidente Bolsonaro. Foi a última tentativa, o dinheiro seguiu retido. As joias seguiram retidas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a presidência não adotou o procedimento para a incorporação do presente ao patrimônio público. Vamos ouvir a fala de hoje do ministro da Fazenda. Evidentemente que tudo concorre para o fato de que aquilo que é determinado pelo Tribunal de Contas da União, pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República, nada foi observado em relação às joias que constam desse dossiê
estimadas em mais de 16 milhões de reais de valor. O valor estimado é esse, é uma coisa absolutamente fora, atípica, ninguém ganha presente de 16 milhões de reais e a Presidência da República não adotou os procedimentos cabíveis para incorporação ao patrimônio público. O ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal investigue o porquê da tentativa de entrada das joias de forma ilegal no país. A APF aguarda a chegada de documentos da Receita para instaurar o inquérito policial. A investigação vai ficar a cargo da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários. José Osmando, a gente vê aí um rosário de tentativas de trazer para o Brasil um presente sem seguir o protocolo legal. A gente avaliando todos esses passos, um a um, fica muito claro que a ideia era uma apropriação, né? Receber o presente sem passar pelo pagamento de imposto na Receita ou a destinação desse presente para o patrimônio nacional. Nós temos observado há uma série de ilícitos nesses procedimentos em relação a essas joias doadas pelos Emirados Árabes ao Brasil. Ora, isso me chama a atenção duas coisas que eu acho fundamentais. A primeira delas é que o Brasil necessita cada vez mais ter estabilidade, ter normalidade na sua vida, na sua prática administrativa, política, governamental, para que casos como esse não se repitam e que ameaças como nós vimos a funcionários da Receita Federal jamais possam ser praticadas novamente. É louvável aqui a atitude de funcionários da Receita Federal que o tempo todo resistiram às tentativas de liberar essas joias, cumprindo ao pé da letra as recomendações da Receita Federal. Então, o que se observa é que, mesmo no período de anormalidade da vida política e administrativa e da gestão pública no Brasil, esses servidores da Receita Federal foram rigorosos, exemplares e não liberaram. O outro aspecto que eu chamo a atenção é que esse brinde, essa graciosidade, essa generosidade dos Emirados Árabes tem, antes de ter sido concretizado, um precedente gravíssimo, que é a própria venda, a própria entrega da refinaria Landulfo Alves a preço subfaturado, a preço de banana, como diríamos na linguagem popular, a esse fundo árabe por um valor que fica, pelos levantamentos que eu vi, ele fica mais ou menos, ficou em menos da metade do valor real que custaria a refinaria. Um levantamento realizado pelo Instituto de Estratégias de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o INEP, mostrou, por uma avaliação solicitada pelo próprio governo inicialmente, que a refinaria baiana ela estaria num valor de mercado entre 17 a 21 bilhões de reais. Veja bem. Não satisfeito com essa avaliação, o governo pediu ao BTG Pactual, que é o banco do Paulo Guedes, que era o ministro da Economia, pediu uma avaliação e essa avaliação ficou abaixo da avaliação do INESP, metade mais ou menos da avaliação do INESP, que daria
cerca de 10, daria em torno de 17, de 13 bilhões de reais. Pois bem, na entrega, a Petrobras, ainda tendo Paulo Guedes, o banco que ele fundou, tendo feito uma avaliação abaixo, mais ou menos a metade do que valeria, mesmo assim a Petrobras botou o preço lá embaixo e, na realidade, a refinaria foi entregue por 1,8 bilhão de dólares, que corresponde a cerca de 10 bilhões de reais. Então, o que se vê é que antes das joias árabes virem para o Brasil e estarem dando toda essa confusão, que eu espero que resulte em punição severa e em cadeia para quem comete crimes dessa natureza, antes das joias chegarem, a nossa joia maior, que era a refinaria baiana, foi entregue praticamente de mão beijada aos árabes. Então, isso precisa realmente de uma investigação profunda e todas as pessoas de responsabilidade, todas as instituições de responsabilidade nesse país têm que mergulhar de cabeça nisso para que haja realmente punições e se evite que o patrimônio nacional esteja sendo entregue desta forma. A refinaria Landulfo Paiva é o embrião da Petrobras, foi a primeira refinaria no Brasil a refinar óleo e ela é um símbolo do que a Petrobras representa para o Brasil. E, mais uma vez, nomes das Forças Armadas no meio dessa confusão toda. O próprio sargento da Marinha, o Jairo Moreira, também o Mauro Cid, tenente-coronel. Então, o Almirante Bento Albuquerque. Então, mais uma vez, diante de situações dentro do governo, as Forças Armadas estão no meio. Eu não vou falar as Forças Armadas, mas um grupo pequeno que se encostou ali no ex-presidente Bolsonaro para servi-lo de forma aviltante, o que acaba comprometendo, né, a imagem das forças que vinha em recuperação desde o fim da ditadura e agora tem um baque. Mas eu repito, eu entendo que é uma parcela pequena das forças que foram cooptadas por esse dinheiro fácil de quem está no poder. Agora, Ananias e companheiros e nossa audiência, quer dizer, há muitos crimes aí que estão elencados por quem entende das leis, falam em contrabando, falam em descaminho, falam até em possibilidade de propina, no caso da refinaria Landulfo Alves. Está tudo nebuloso ainda, o que exatamente mobilizou o rei com esses 14 milhões que, como disse o ministro, não é presente que se dá todo dia. 16 milhões, né? 16 milhões de reais. Então, só mesmo este inquérito da Polícia Federal para esclarecer a todos nós brasileiros o que exatamente houve, porque há muitas dúvidas ainda. Hoje, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro consultou um advogado, porque, segundo ela, só tomou conhecimento dessas joias agora, pela imprensa. Aquilo que ela botou nas redes é um fato. O que ela está dizendo se essas joias vieram, a comitiva do ministro não informou a ela. Pode ter informado ao presidente, que sabia, mas não a ela. Olha que loucura! Olha que coisa a ex-primeira-dama está colocando aí em dúvida. Quer dizer, 16 milhões, que quem sabia era o ministro que comunicou para o presidente, mas as joias que eram endereçadas a ela e não foram ao conhecimento dela. Olha que loucura, a gente pode estar verificando aí. E o próprio Bolsonaro, ao falar aos seus correligionários da política, que foram tomar satisfação pela gravidade que o caso tomou, inclusive dilapidando o patrimônio político, né, do presidente nas redes, ele disse o seguinte: não, eu
Só tomei conhecimento em dezembro, pelo Ministério das Minas e Energia, que havia essas joias. Que foi quando, se a gente puder retornar ali na sua linha do tempo, Ananias, Sim. que foi quando ele autorizou ao ajudante de ordens, o Cid, a providenciar que é o último ato, Juliana. Dia 28, Juliana. É dia 28 de 29. 29. Isso. Um dia antes do presidente ir embora. É. Quer dizer, olha o que o presidente disse aos aliados dele. É a última tentativa. É aí, ó. O emissário da Só adjudância então- de ordens do presidente, o sargento Jairo Moreira da Silva, É. vai a Guarulhos em avião da FAB para atender às demandas de Bolsonaro. Isso. E tudo assinado. E olha só, então, o que o Bolsonaro disse para os aliados políticos foi que ele só tomou conhecimento dessas joias, isso é o que ele disse para os aliados, é a informação da Daniela Lima, CNN de Brasil hoje, no dia 28, e por isso, de dezembro, 2 dias antes de viajar, e que só no dia 29 ele comunicou, então, oficialmente ao Cid, vá providenciar para a gente fazer o trâmite, para legalizar e tal. Quer dizer, eu estou me fiando no que o Bolsonaro disse aos correligionários. Olha que loucura que a gente está vivendo. E só aí ele autorizou que fosse esse avião. E tem um detalhe aí que é complicado para o ex-presidente. É um ato de ofício. Sim. Porque é assinado pelo Cid, mas o documento é da Presidência da República, da qual o Cid era o... Como é que chama? De ordem, Ajudante de ordem. Da ordenança, né? Isso. Ordenância, como eles chamam lá. É um ato de ofício de uma, aspas, ilegalidade num documento oficial da Presidência da República, o que, se tudo se encaminhar conforme a narração da Receita Federal, vai trazer uma dor de cabeça gigante para o ex-presidente, porque como é que ele vai se desvencilhar Sim. disso? Um outro ponto que eu quero só para finalizar é, isso tem consequência política? Está tendo nas redes, ele está baixando aí muito na percepção do... Não da sua... Bolha. Os fanatizados, né? Os fanatizados, mas aqueles que têm uma simpatia, ele teve uma queda brusca de sexta-feira para cá. Sim. Como nunca, mesmo quando brigou contra a vacina, quando não fez o dever de casa da Covid, e em outros momentos muito mais graves, na minha opinião, ele não tinha essa queda, que agora teve por causa das joias. E o ex-presidente que tem mostrado para aliados preocupação com esse caso, porque diante da repercussão que está Porque é tomando só o que ele exatamente analisa. isso, nas redes Ele e a sociais. assessoria dele, é só o que eles analisam, é como é que está o desempenho nas redes. E caiu demais. Cíntia, o Amadeu falou sobre a primeira-dama, que disse que não sabia, o presente era para ela, mas ela estava desinformada, estava por fora. E ela se posicionou, falou também a respeito de um tênis, foi isso? Não. Deixa eu explicar. Eu que classifico que ela criou a fake news de sapatênis. Ah, fake news Enquanto de sapatênis. o Bolsonaro é o grande expoente... Como é que funciona isso? O Bolsonaro é o expoente da mentira, né? Da fake news. Isso é fato, estudado por estudiosos de comunicação. O Amadeu falou que o Bolsonaro se preocupa com as redes sociais e eu analiso do ponto de vista da comunicação. Então, a comunicação exercida por ele, enquanto presidente da República, era baseada em mentira, em declarações falsas. Você tem agências de checagem que fizeram isso, enfim. Tem N estudos, pesquisas, que mostram que era a grande estratégia de comunicação dele, era a mentira, a fake news. A Michele Bolsonaro, qual foi a primeira reação da Michele? Ela ironizou e disse o seguinte, abre aspas, quer dizer que eu tenho tudo isso e não estava sabendo? Meu Deus, vocês vão longe mesmo, hein? Fecha aspas. Ela não tem realmente as joias. Ela realmente não tem. Depois ela disse que nunca tinha visto. Ela realmente nunca viu as joias. Isso não quer dizer que ela não sabia. Olha, tá Afinal aí a de postagem, contas, inclusive.
ela vivia com o presidente na mesma casa, no mesmo espaço. Sim. E compartilhando enfim, aparentemente um casal apaixonado, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, eu vejo na Michelle uma nova estratégia, uma nova forma de se comunicar com a população. Ela refina a fake news, que no Bolsonaro vem dura, vem ali sem ser lapidada, vem a mentira. Por exemplo, o jornalismo declaratório, quando ele diz, eu não sabia, ele é desmentido, ele é derrubado. Esse jornalismo declaratório ele é derrubado por todos os atos. E isso nem se contesta, né? São atos oficiais, como foi mencionado aqui. E, no entanto, a Michelle, ela é o subterfúgio, é aquela coisa que não foi dita, é aquilo, eu estou certa. Ela sai pela tangente. Ela realmente, né? eu acredito que ela realmente não viu. Só para lhe ajudar. Eu também não vi. Só para lhe ajudar no comentário. Porque também a Daniela Lima apurou, como eu disse aqui, que a Michelle tinha buscado um advogado. Ela quer o seguinte, ela quer mais. Ela quer entender como é que ela faz para que essas joias sejam devolvidas à Arábia Saudita. Sim, Amadeu, é uma estratégia. Não, eu sei, né? É isso que eu estou falando. Eu estou criticando esse jornalismo declaratório. Como ela reagiu diferente do Bolsonaro uma dentro dessa mentira. estratégia. Esse jornalismo é que está acabando com o Brasil. Que foi esse jornalismo que durante 4 anos deixou o Bolsonaro fazer o que ele queria fazer. Porque ele declarava, eram informações falsas e não eram contestadas. Agora vem com a contestação. E a contestação é oficial. Então, a Michelle diz isso, que ela quer reaver os colares. Mas como assim ela reaver os colares? Não é direito dela. Ela quer que seja... Devolver. Ela não é mais primeira-dama. Ela ainda, talvez não tenha se conscientizado. O presente foi para a então primeira-dama do Brasil. Não existe ex-primeira-dama ou atual primeira-dama. Existe ex-primeira-dama. Não existe a primeira-dama. Recentemente, a Folha de São Paulo fez uma reportagem, não sei se vocês lembram, cujo título era Primeiras Damas. Aí comparava a Janja com a Michelle. Isso causou muita contestação, porque não tem essa figura da primeira-dama. Ela é ex-primeira-dama. Entendeu? Então, assim, o que ela coloca é, de novo, confundindo o público com o privado, como sempre foi feito, como o que parece ser esse caso aí das joias, essa grande confusão entre o público e o privado. Mas é importante que a gente se posicione sempre e esclareça para a população. Sim. É um esclarecimento, é uma estratégia da Michelle para tentar isso não colar nela. Já colou no Bolsonaro, ela não quer que cole nela. Tá? Mas assim, ela não tem que reaver, isso é tosco, ela não pode reaver, porque ela não é mais primeira-dama. Perdeu o posto. França Teixeira. Esse presente da Arábia Saudita tem se mostrado um presente de grego para o ex-presidente Jair Bolsonaro. E tinha, né? O pior é que tinha cavalo. Quebraram o cavalo. Cavalo de Troia. Porque tem na... Não sei se a Juliana tem imagem. Tem a imagem, mas o Bento recebeu o cavalo inteiro. Sim. Mas não é desmontado, não. Assim, eu acho que olha aí a imagem, penso... Não, aí tá quebrado. Tá quebrado. Tá quebrado. Não, eu queria saber se a gente tem a imagem. Tá aí, ó, o cavalo inteiro, ó, é uma escultura. Então não resta a menor dúvida de que ele está quebrado, não resta a menor dúvida de que ele viajou nas companhias aéreas brasileiras. Não, e que estava na mochila na mochila do assessor, rapaz. Esclarecido. É inacreditável que... E você sabe, eu vou ajudar já o França. E você sabe que além desse primeiro lote, que é o lote da Michelle, havia outro lote, que era o lote do Bolsonaro, que hoje até o jornalista Maurício Ricardo, que é de Minas, ele avaliou que esse olha aí o do Bolsonaro, Amadeu. O lote do Bolsonaro, um relógio, caneta, abotoadura, anel e um rosário ali. É que eles não gostam de chamar, é um objeto lá deles de culto. Eles não gostam de chamar de terço nem de rosário, é outro nome lá para eles, que eu não vou lembrar o nome aqui. Mas que o Maurício Ricardo fez uma cotação e avalia que isso aí é 300 mil reais. Em torno de 300 mil reais esse aí.
sendo que esse chegou no mesmo dia do da Michelle, em outubro, 26 de outubro. O da Michelle foi flagrado pelo o VAR lá, como é que é o nome? Aquele que... o raio-x. Raio-x. E esse não. Estava na mochila de outro assessor, né? Esse passou, né? E passou. O detalhe é Osmando, Cíntia e Franci Ananias, nossa audiência. Ele passou, cara, 13 meses em uma gaveta no Ministério das Minas e Energia. E só em novembro de 2022 ele foi entregue à Receita Federal para homologar como da União, como presente para a União. Para fazer É estranho, Amadeu, porque as embaixadas, elas se comunicam. Então, quando há um presente de um governo estrangeiro, esse presente é comunicado e o agradecimento é feito entre os embaixadores, entre os chefes dos ministérios. É público, né? A Michelle poderia usar, dar visibilidade ao presente e depois colocá-lo. Deixava lá no acervo. Eu não quero atrapalhar o Francis, que o comentário é dele agora. Mas tem outra coisa que a gente... Cíntia, você puxou um assunto aí, que agora eu estou pensando aqui. A Arábia Saudita confirmou a entrega desse presente. Confirmou, né? Confirmou para a embaixada, porque a praxe são as embaixadas agradecer o envio do presente, essa coisa toda. Francis Teixeira. Então, com o andamento da apuração, a PF abriu agora à noite um inquérito, que vai ficar inclusive na Delegacia de Repressão aos Crimes Fazendários, lá em São Paulo. Também vem a discussão em relação às implicações dos supostos crimes cometidos nesse caso, entre os quais está descaminho, peculato e também lavagem de dinheiro. Eu estava pesquisando as penas possíveis para esses crimes. No caso de descaminho é de 1 a 4 anos, no caso de peculato vai de 2 a 12 anos e no caso de lavagem de dinheiro pode chegar até 10 anos de reclusão. Ou seja, quem minimiza esse caso, fala que a imprensa não deveria estar dando toda essa notoriedade ao caso das joias da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que foram dadas pela Arábia Saudita, desconhece das implicações possíveis, inclusive das implicações políticas, porque o Bolsonaro já está lotado de processos, que ele vai responder por esses processos, é mais um processo que vem, que está ligado a ele direta ou indiretamente, e que, sem dúvida alguma, com o julgamento, pode culminar na inelegibilidade dele. Hoje, eu já considero impossível o Bolsonaro ter condições de concorrer em 2026.